Neste vídeo eu vou te explicar por que ser milionário é diferente de ter independência financeira. Então nós vamos entender esse conceito porque muita gente está fazendo confusão. E aí a pessoa até alcança o seu primeiro milhão, só que se perde e não consegue a liberdade financeira, ainda que com bastante dinheiro. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Gustavo Martinez, eu sou educador financeiro e desde 2010 eu venho aí estudando bolsa de valores, venho estudando sobre investimentos e também sobre comportamento financeiro, sobre neurociência e finanças comportamentais, para a gente entender como é que o nosso cérebro lida com dinheiro. Sem mais enrolação, vamos ao nosso vídeo. Primeiro a gente tem que entender que milhão não é liberdade financeira. Por que eu falo isso? Porque todo mundo sonha em chegar ao primeiro milhão, né? Esse milhão de reais, ter um milhão de reais, povoa o imaginário do brasileiro. Afinal, né, quem não quer ser milionário? Todo mundo quer. E muitos acabam chegando lá realmente. Mas essas pessoas, o que acontece? A maioria delas fica iludida com esse valor. E aí elas não conseguem atingir o que é realmente o objetivo, que é liberdade financeira. É você poder ter uma renda para pagar todas as suas contas. Então vamos entender aqui por que elas não conseguem. Para isso, nós vamos conhecer 4 principais fatores que levam as pessoas a esse engano. Primeiro, patrimônio acumulado é diferente de renda passiva. Entenda isso. O que é o patrimônio acumulado? É tudo aquilo que você acumulou na sua vida. Então você tem um apartamento bom, uma casa, você tem carro, você tem várias coisas que você possui, são bens. Tá? Mas isso não significa que você tenha uma renda passiva. A renda passiva é aquela que trabalha para você, ou seja, você ganha o dinheiro, você poupa, né, parte do que você ganha e aí você investe aquele dinheiro para ele trabalhar para você. Este dinheiro que vai trabalhar para você e gerar mais dinheiro é o que a gente chama de renda passiva. Então, se o seu milhão não for colocado para trabalhar para você e assim ele gerar mais dinheiro, como eu disse, ele vai acabar. E muitas vezes ele acaba rapidamente. Geralmente as pessoas que atingem esses valores, 1, 2, 3 milhões até, elas começam a entrar num devaneio, elas começam a ter uma ilusão de que esse dinheiro é maravilhoso, e ele realmente é, mas que ele não vai acabar, que ele proporciona para elas várias coisas, e elas começam a adquirir vários boletos para elas. Como, por exemplo, um imóvel mais caro, então ela mora ali numa casa de 400, 500 mil, já quer ir para uma casa de 1,5 milhão. Sem se dar conta do que vai gerar isso aí. Ou ter um carro de luxo, top, uma SUV, quando ela tem um carrinho ali mais popular que está quebrando galho, que está levando ela onde ela quer ir. E aí essas pessoas não se dão conta de que esses desejos acabam gerando muitos custos. No caso aqui, o IPTU da casa, a manutenção, o carro, o IPVA, o seguro, a gasolina, o estacionamento. Então, tudo isso você não coloca na conta, porque você está deslumbrado com aquele valor que você tem. E aí você dá um passo maior que a perna. Você tem um patrimônio, sim, bom, só que você não tem a renda, que é o que vai pagar os seus boletos. Então a renda é o que vai garantir as suas contas pagas ali no final do mês. É ela que interessa. Muito cuidado para não confundir o patrimônio acumulado com a sua renda passiva. E esse é o primeiro e um dos principais erros que as pessoas cometem. E quando você tem essa confusão de não saber separar patrimônio com renda passiva, você acaba entrando no segundo erro, que é a armadilha do custo de vida. Entenda aqui, o que eu coloquei? Liberdade financeira é igual à sua renda ativa, ou seja, o seu salário que você recebe, mais a sua renda passiva, que são os investimentos que você faz, que devem ser maiores que as suas despesas. E assim você está sempre ali com um custo de vida controlado, você não perde a mão. Porque o problema está exatamente aí, nessas despesas que as pessoas muitas vezes não se dão conta. Então um exemplo simples aqui. Se uma pessoa ganha 10 mil reais e ela tem 1 milhão investidos, que dão a ela aí uma renda mensal em torno de 8 mil reais, ela tem 18 mil de rendimento, certo? Mas aí ela mantém um custo de vida de 25 mil por mês.
Você concorda comigo que esse dinheiro vai acabar rapidamente? É simplesmente uma questão matemática. Então você tem 25 mil de despesas, 18 mil só de rendimento, sobram aí 7 mil negativos todos os meses, ou 84 mil no ano. Aí você vê que rapidamente esse 1 milhão rapidamente vai ser consumido, ele vai desaparecer. E por outro lado, se você tem alguém com esse mesmo 1 milhão investido, mas tem um custo de vida muito mais enxuto, digamos de 8 mil reais, essa pessoa vai estar sempre muito mais próxima da sua autonomia real. Ela vai estar muito mais próxima da liberdade financeira. Por quê? Porque ela está controlando o seu custo de vida. E esse é um risco que as pessoas não levam muito em conta. Depois, a inflação, ou seja, a perda do poder de compra. A inflação nada mais é que perder poder de compra. Então, se você não entender os dois primeiros fatores, tá? Que patrimônio é diferente de renda passiva e que o custo de vida realmente é um risco se você não controlá-lo, você vai acabar caindo aqui na questão da inflação. Por quê? Porque é exatamente a inflação que vai destruir o seu poder de compra. Então, todos os anos, o seu dinheiro perde gradativamente aí o poder de compra. 1 milhão de reais, por exemplo, lá em 2006, há 10 anos atrás, não é o mesmo, não compra as mesmas coisas do que compraria hoje. Para vocês terem uma ideia, 1 milhão em 2006 deveria equivaler hoje a 2 milhões e 600, exatamente por causa desse efeito da inflação. O valor nominal do 1 milhão, hoje, não compra o mesmo que ele comprava há 10 anos atrás. Então você tem que entender isso, que o seu capital tem que ser investido de forma que ele supere a inflação. Então, para dar um exemplo bem prático aqui para vocês, se a inflação é de 5% aí na média nos últimos anos, você tem que ter, por exemplo, um rendimento de 8%. Porque muitas vezes as pessoas olham e falam, estou ganhando 8%, eu posso usar todo esse valor. Não, você não pode, porque o seu ganho real aí é esses 8% menos os 5% da inflação. Então, são 3%, na verdade, que você ganha, não são os 8%. E quando as pessoas não entendem essa questão da inflação, elas acabam também dilapidando, destruindo o seu patrimônio, e aí elas não conseguem ter renda, faz a coisa aí de forma errada e acaba tendo problemas no futuro, quando geralmente elas mais precisam. Próximo ponto, o fator comportamental e a gestão de risco. Também muito importante, porque sem educação financeira e controle emocional, você acaba gerando vários problemas, tá? E o que é isso aqui? O controle emocional é aquela coisa de você saber se controlar, porque todos nós temos desejos, mas você tem que entender que necessidade é uma coisa, desejo é outra. E você tem o momento certo de realizar certos desejos. Quando você quer antecipar isso, quer agir na emoção, você acaba tendo problemas. Por quê? Primeiro, você gera ansiedade e constante medo de perder esse dinheiro, porque você sempre fica, eu vou comprar isso e eu vou fazer não sei o quê, e você não para fazer as contas, para analisar aquilo racionalmente. E segundo, isso leva a decisões impulsivas. Então você acaba fazendo investimentos ruins e acaba se alavancando excessivamente. Você vai lá, por exemplo, está morando na casa, como eu dei o exemplo, de 500 mil. Aí você olha e fala, eu quero aquela casa de 2 milhões. Só que você vai e faz o negócio de forma impulsiva porque você está na emoção, você gostou da casa, você fica maravilhado. E aí, quando você vai ver, você não colocou as despesas, a manutenção, a dívida que você vai contrair e tudo aquilo acaba não cabendo no seu orçamento e aí você tem um problema muito sério. Então, em resumo, acumular 1 milhão de reais requer um tipo de comportamento. Saber organizar seus gastos e aplicar a sobra com eficiência. Já ter liberdade é você saber como utilizar esse dinheiro, esse 1 milhão que você conquistou, de forma inteligente, para conseguir uma vida mais leve e tranquila,
tendo sempre controle do seu tempo. Isso é uma parte muito importante. Quando você tem liberdade financeira, você ganha tempo, você consegue comprar mais tempo com os seus familiares, com quem você gosta, os amigos. Você tem essa diferenciação. E para ficar mais didático, para entender a diferença, eu trouxe aqui essas duas fotos. A diferença entre chegar ao milhão e chegar à liberdade financeira. Então você consegue conquistar os dois, mas para isso você tem que ter a sobriedade, a paciência e a disciplina, como eu falo, e buscar o conhecimento para conseguir separar as coisas. Porque muitas vezes a gente vê pessoas que lutam uma vida inteira, conseguem chegar ao milhão e depois falam, meu Deus, conquistei, agora eu não tenho mais como perder. E aí não entendem que elas não chegaram à liberdade financeira. Por causa desses 4 fatores, elas não pararam para analisar, e aí quando elas olham, esse milhão vai ali caindo, sendo dilapidado, e ela não sabe nem o que aconteceu. Quando ela olha, ela fala, meu Deus, eu não entendi o que houve aqui. Só que ela já se colocou numa situação difícil. E aí, como eu disse, muitas vezes ela já está lá com seus 65, 70 anos e aí não tem mais. Como é que você vai buscar aí uma renda para repor isso, uma coisa que possa fazer você voltar a conquistar esse valor? Então, muito cuidado com isso. Se você gostou desse vídeo, eu só peço para que você deixe o like, compartilhe e também inscreva-se no canal, porque nós temos vários vídeos aqui para te ajudar. São mais de 170 vídeos hoje. E eu vou deixar inclusive um aqui para complementar esse assunto. Eu vou deixar aí nos comentários. Clica lá e assiste que você vai gostar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.